Alô, concurseiro, sou o professor James Santos e hoje nós vamos dar continuidade no nosso assunto. Vamos falar de direito penal, beleza? Artigo 1º para a prova do curso de formação de praças, né? CFP, soldado da PM. Artigo 1º do Código Penal, segundo o edital de vocês, senhores. Não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal. Aqui nós temos um princípio muito importante no direito penal que está também no artigo 5º da Constituição. Esse artigo 1º ele consta no artigo 5º da Constituição Federal e é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele se divide em dois. O princípio amplo, né, da legalidade e o princípio estrito da reserva legal. O que agora nós vamos entender o que esse artigo está querendo te dizer, aluno, né? Que não há crime sem lei anterior que define. Então, a conduta, para ser considerada crime, né? O agente, a pessoa, para cometer um crime, antes da ação dela, né? Ela precisa, aquela ação que ela está cometendo, que supostamente será considerada crime, aquela ação ela tem que estar tipificada na lei, no Código Penal. Então, aquela ação, aquela conduta criminosa dela, antes dela fazer, a lei já tem que estar em vigor. Por isso que o artigo fala assim, ó, acompanhe conosco. Ó. Não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal. Não basta somente ter o crime tipificado, né, a conduta criminosa, mas também tem que ter a pena correspondente àquele crime. Quando nós formos estudar a parte especial do código, né, do edital de vocês, que é a partir do 121, que é os crimes contra a pessoa, né, o 155, que é os crimes contra o patrimônio, né, o furto, etc., o roubo, e os demais crimes depois pulando para os crimes contra a administração pública, essa parte especial do Código Penal, ela vai estar tipificando a conduta no caput do artigo e posteriormente, logo em seguida, ela vai estar tipificando a pena, porque o Código no seu artigo 1º ele é claro que não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal. Podemos avançar? Vamos lá. Lei Penal no Tempo, artigo 2 do seu edital. Vamos lá, do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que posterior, né, a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais e da sua sentença condenatória. Vamos explicar, né, o que é esse artigo, né, de forma mais clara, né? É o seguinte, por exemplo, em 2005 existia o crime de adultério, né? Os maridos e esposas que traíam o marido cometiam um crime, era tipificado no Código Penal. A partir de 2005, esse crime deixou de existir, né? Então, todas aquelas pessoas que estavam respondendo processos criminais por esse crime, ou que estavam sendo presas, ou que tinham que pagar multas, etc., qualquer tipo de penalização, elas foram isentas da penalidade. Se já estava o trânsito em julgado do processo já tinha acontecido, elas também foram beneficiadas. Vamos acompanhar o artigo, ó. Acompanhe em tela. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Ó. O crime, a pessoa cometeu a conduta criminosa, ela foi processada e julgada, pode ter até sido presa, estar presa por aquele crime, e aí vem uma lei posterior ao fato, que cessou em virtude dela, né, ou os efeitos de sua execução, a sentença condenatória. Aquele camarada já poderia ter até estar preso, pagando a pena por aquele determinado crime. Mas se vir uma lei posterior ao fato que descriminalize a conduta, aquela pessoa tem que ser posta em liberdade imediatamente. Deu para entender? Olha o que o parágrafo único fala. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos efeitos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. Vamos lá, o que é o trânsito em julgado? A pessoa perdeu, né, em primeira instância, perdeu em segunda instância, foi até o STF e perdeu. Aquele caso não tem mais recursos. Então, quando isso acontece no direito, o direito ele usa essa palavra,
transitada em julgado. Então, o processo ele transitou, ele caminhou em todas as esferas e julgou. Quer dizer que a pessoa que estava respondendo não tem mais recurso. Cabe somente ela cumprir a pena que foi imposta. Agora, uma observação para essa situação do artigo 2. Os efeitos da natureza, né, dessa abolição do crime, que nós vamos estudar daqui a pouco, o abolir os crimes, né? É quando o crime deixa de ser tipificado, aquela ação criminosa deixa de ser considerada crime, ele não cessa os efeitos de natureza civil. Por exemplo, se eu fui lesado por uma determinada conduta criminosa do agente, do A, e essa conduta criminosa que ele cometeu foi abolida, mas eu, como vítima, eu tenho como ir na esfera civil e pedir danos morais, materiais, etc. Mesmo a conduta já estando abolida, beleza? Terceiro, ó, muito importante. Antes de falar do artigo 3º, vamos falar dos institutos aqui, ó. Abolícios crimes, novation legis impégios, novatio legis millennius e novatio legis incriminadora. São termos em latim, mas são bem tranquilos de aprender. Vocês têm que saber, né? Você que está se preparando para o concurso da PM e para outros concursos que pedem direito penal, vocês têm que saber essa diferença desses 4 institutos jurídicos. Vamos lá. Abolícios crimes. Foi o que eu dei o exemplo do artigo 1º do crime de adultério. Até 2005, o crime de adultério previa, né? Você trair era uma conduta criminosa e a partir de 2005 ele deixou de existir. Então ele aconteceu uma abolício crimes. Aboliu o crime deixa de existir. Todas aquelas pessoas que estão sendo processadas e julgadas ou já estão presos depois do trânsito em julgado, elas são postas em liberdade e acontece, não há prejuízos para sua ficha criminal, como se eles nunca tivessem cometido o crime. Beleza? Novatium legis impégios. É nova, né? Novatio significa nova. Legis, lei. Pégios, prejudica a pena. Por exemplo, um crime de homicídio hoje, homicídio simples, um exemplo hipotético. Homicídio simples, pena de 6 a 20 anos de prisão, reclusão, né? Vamos supor, né, que venha uma nova lei, né, que prejudique essa pena. Passe, a partir daquele momento, a pena de homicídio simples passa de 12 a 30 anos, que é a pena do homicídio qualificado. A partir daquele momento, as condutas criminosas, os homicídios que acontecerem, as pessoas vão ser processadas e julgadas de acordo com essa nova pena. Beleza? Aconteceu uma novatio legis impédio. Mas, nesse exemplo, não cabe muito bem esse instituto, que eu acabei de falar do crime de homicídio, para vocês terem uma ideia mais fácil de compreender. Mas esse instituto ele se dá muito nos crimes continuados e permanentes, que aí nós vamos estudar no artigo 3º o princípio da ultraatividade. O que é o princípio da ultraatividade? Nos crimes continuados e permanentes, eles permitem, né, pela característica do crime se prolatar ao tempo, né, a cada minuto que passa, a pessoa está cometendo o crime, né? Ele permite que, se haver mudança numa lei que prejudique o agente, ele consiga ser punido. Beleza? Então, o que eu preciso que vocês saibam até nesse exato momento é que abolício crimes, o crime deixa de existir. A novation legis, né? Novation legis pédio, ela prejudica de alguma forma a pena, né? E novation legis millennius, ela minimiza a pena. Aconteceu no tráfico de drogas, né? No artigo, perdão, não no tráfico de drogas, na lei de drogas, no artigo 28. Antes de 2006, a conduta de usar substâncias entorpecentes era apenada com prisão, né, simples. A partir desse momento, né, aconteceu essa novation legis millennius, que passa, né, só por medidas, né, de segurança, né, ou prestar serviços a comunidades, ou participar de programas que envolva usuários de drogas, etc. A pessoa que hoje consome entorpecente, né, para consumo pessoal, né, usa, ele não perde a sua liberdade. Ele responde um TCO e vai responder, né, através dessas penas educativas, vamos dizer assim, beleza?
E a nova action legis incriminadora é quando se cria um tipo penal. Aquela conduta não era tipificada como crime e passa a ser tipificada como crime. Por exemplo, um exemplo hipotético. Aqui em Belém, né, jogar lixo na rua não é crime, mas vamos supor que venha uma lei que diga que quem jogar papel, né, lixo nas ruas, vias públicas, passa a ser considerada crime. Então, nós podemos dizer que aconteceu uma novatio legis incriminadora, que passou a criminalizar uma conduta que não era considerada crime. Deu para entender? Agora vamos voltar aqui para o artigo 3º. Lei excepcional ou temporária. Senhores, dois institutos que caem muito em prova e você não é difícil, mas tem um pequeno detalhe aí para diferenciar essas dois tipos de lei. Ó. Artigo 3º, acompanhe em tela. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas suas circunstâncias que a determinaram, aplique-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Anote aí, meu amigo aluno, princípio da ultraatividade. A regra no direito penal brasileiro é que a lei só retroage para beneficiar o réu. Nunca ela vai retroagir para prejudicar. Mas só que nesse artigo 3º, através do princípio da ultraatividade, o agente que comete o crime no decorrer do tempo da lei excepcional ou lei temporária, mesmo que quando ele for processado e julgado anos depois, as leis não exista mais, ele vai conseguir ser penalizado. Vamos fazer a diferença do que é a lei excepcional para a lei temporária. Lei excepcional, senhores, ela inicia com um fenômeno, né, que não está a nosso controle. Por exemplo, o Brasil entrou em estado de guerra. A pandemia, né? A pandemia agora, no período da pandemia, né, teve um prefeito aqui no estado do Pará que decretou, né, que a partir as pessoas que estejam caminhando nas ruas, fora de casa, depois das 10 da noite até as 5 da manhã, elas vão ser penalizadas. Baixou um decreto penalizando essas pessoas. Essas pessoas que cometerem essa conduta de estar fora das suas casas nesse período de tempo, quando elas vão ser penalizadas, não com pena de liberdade, mas vamos supor que ela pague uma pena de multa, né? Pague um valor pecuniário. Anos depois, quando o final do processo transitar em julgar, a pandemia já até acabou, a lei excepcional ela já deixou de existir. Qual é a grande sacada para você saber da lei, identificar uma lei excepcional? Ela acontece, o que gerou ela foge ao nosso controle. Ou foi um fenômeno de natureza, ou foi um estado de calamidade, ou um estado de sítio. O Brasil está em perigo iminente de entrar em guerra, então se cria essas leis excepcionais para determinar essas situações específicas. E quando a pessoa comete no decorrer do tempo que está em vigor essas leis, mesmo que depois de anos, quando ela for processada e julgada, a lei nem vai mais existir, mas através do princípio da ultratividade, o direito penal vai conseguir punir aquele agente que cometeu o crime no decorrer do tempo que a lei estava em vigor. E olha como é fácil a lei temporária. A lei temporária, ela já inicia, do dia que ela inicia até o término já tem uma data estabelecida. Por exemplo, lei seca. A lei seca prevê, por exemplo, assim, que os condutores que forem flagrados dirigindo embriagado no período do carnaval, do feriado do carnaval, vão pagar 5 vezes mais o valor da multa que a lei em períodos normais cobraria. Isso é só um exemplo hipotético. Esses condutores que forem flagrados nessa condição do carnaval, do feriado do carnaval, quando forem processados e julgados posteriormente, né, a lei já vai ter deixado de existir, porque ela só durou o período do carnaval. Desde quando iniciou, ela já veio com sua data para término. Então, quando esses condutores forem penalizados, a lei já vai ter até deixado de existir, mas através do princípio da ultratividade eles vão conseguir ser punidos. Beleza, senhores? Então, é importante que você consiga identificar lei excepcional para lei temporária e que nesses dois tipos de leis
tanto excepcional como temporária, se aplica o princípio da ultraatividade e que esse princípio ele consegue punir aquela pessoa mesmo depois da lei deixar de existir, beleza? Eu conto com vocês, acompanhem as nossas aulas no canal. Força e honra! Fala Concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vença!